Olha, né, não há dúvidas, né, de que manter uma alimentação saudável é essencial para a saúde do corpo, para a saúde da mente. Isso, sem dúvida, previne uma série de doenças. Essa coisa da dieta equilibrada melhora mesmo a qualidade de vida, te dá uma disposição muito melhor. Eu estou aqui com a doutora Tanise Damas, ela é médica, endocrinologista, mas doutora, a gente precisa entender também o seguinte, né? Que há um outro fato aqui, há um outro ponto que precisa ser observado. E eu confesso para a senhora, porque fazendo voz no comum, no dia a dia, a gente costuma ouvir muito falar em anorexia. Só que aqui tem um outro nome, tem um outro processo que é completamente diferente, que é a ortorexia. Ou seja, é quando excessivamente eu estou muito voltado para essa questão da alimentação saudável e o que acaba me provocando uma série de outras questões. Inclusive até uma espécie de isolamento social, às vezes, se você for parar para pensar, né? Porque o sujeito, né, o indivíduo não quer comer outras coisas a não ser só o que seja saudável. É problema na certa, né, doutora? Bom dia, bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Sim, sim. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite. É um tema bem importante. Então, primeiro vamos falar o que que é alimentação saudável, né? Que tem muito mito. O que é comer saudável? O que é saúde? Então, se a gente for ver a definição da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? Saúde é um bem-estar físico, emocional, social, né, biológico. Então, envolve não somente o biológico. Então, o que que é a ortorexia? A pessoa começa a consumir voltado assim ao que é carboidrato, o que é proteína, quantas calorias tem e até que ponto isso é saudável. Às vezes se vende essa imagem de que isso é saudável e muitas vezes é uma ilusão, porque pode não estar sendo saudável emocionalmente e socialmente. E Tô- muitas Sim. vezes a ortorexia, a pessoa começa assim, não como mais determinado alimento, que determinado alimento é dito não saudável. Começa a cortar alguns alimentos. E aí é vista como, ah, que legal, uma pessoa saudável. Mas daqui a pouco ela pode evoluir para uma anorexia ou outros transtornos alimentares. Então, é uma situação que a gente tem que ficar de olho. Doutora, e passa a ser bastante comum, né, na vida, no cotidiano do indivíduo, porque ele começa a evitar, a qualquer custo, muitas vezes até comer fora de casa, né? Sim, sim. Então, aí a gente vai naquela questão, né, do que é saudável. Por exemplo, um brigadeiro é saudável? Depende, né? Se eu vou numa festa de aniversário, eu como um brigadeiro, tá ok, não tem problema. Agora, se eu vou numa festa de aniversário e como 50 brigadeiros, opa, também não é normal. E se eu for numa festa de aniversário e tirar uma alface da minha bolsa e comer alface no aniversário? Também vai ficar estranho, não é socialmente saudável, né? Então tem que cuidar para não ter os extremos, né? A alimentação não é só calorias, não é só proteína, gordura e carboidrato. A alimentação também é um convívio social e também traz memórias de infância, memórias emocionais e faz parte da nossa vida. Então a gente não pode reduzir a alimentação a ser apenas calorias e substâncias químicas, né? Obviamente que o diagnóstico, ele não se dá só em função de eu adotar esse tipo de característica na alimentação com relação a essas preocupações, entre aspas, algumas eu vou colocar preocupações bobas. Uhum, Ah, eu não vou comer isso porque não é saudável, não vou comer aquele outro, ou vou deixar de comer esse alimento, uhum, né, de consumi-lo, porque eu fiz um levantamento, ou eu vi na internet, ou eu vi lá um especialista no Instagram uhum. dizendo que não é saudável e tudo mais. Obviamente que Sim, sim. a identificação desse problema precisa passar por uma avaliação médica, né? Eu não posso fazer uma Sim, análise assim sim. superficial, né? E muitas vezes a pessoa que está tendo uma ortorexia, ela não se percebe como tendo alguma coisa que está comprometendo sua qualidade de vida. Muitas vezes só se vai perceber mais tarde ou quem convive com ela. Um filme que é interessante sobre a questão de alimentação é o filme Ratatouille. É um filme antigo do ratinho que orientava o cozinheiro a cozinhar. Mostra toda a questão emocional do preparo do alimento, né? E como isso é interessante do convívio, do preparo do alimento, isso também é saudável, né? Agora, o que é importante é fazer as escolhas saudáveis, né? A gente sabe que
É interessante a gente priorizar por alimentos mais frutas, verduras, alimentos mais in natura, evitar coisa muito industrializada, mas não que seja uma coisa proibida totalmente. No de vez em quando não pode se tornar o todo dia, mas também não precisa proibir totalmente, porque muitas vezes o que se proíbe, aí que vai dar vontade. Então, às vezes, quando se proíbe muito e restringe muito, às vezes desencadeia depois um transtorno de compulsão alimentar. Então, é melhor a gente ter isso de vez em quando, dosado, sem exageros, mas sem um radicalismo de proibir totalmente. Doutora, falando em radicalismo, é o tipo do universo, né, de pessoas, inclusive, que não comem a carne, né? E eles acabam entrando, né? Essas pessoas acabam entrando num processo temerário tão grande que querem saber até da onde vem a carne e como é que o animal foi sacrificado. É assim que funciona, né? A Sim, ordem sim. de pensamento passa a ser essa? Sim, e isso envolve também questões culturais e religiosas, né? Se eu for falar do ponto de vista biológico, o ser humano é um ser onívoro, que consome carnes e vegetais, né? Mas se a pessoa optar por ser vegetariana, tem vários motivos e tudo, muitas vezes a gente vai ter que dosar, principalmente a vitamina B12. Pode ser necessário suplementar, porque a vitamina B12 vem principalmente das fontes de origem animal. Agora, o que acontece? Às vezes é um começo de uma ortorexia. Às vezes começa cortando a carne, daqui a pouco corta frituras, daqui a pouco corta industrializados. Então, nesse corta uma coisa, corta outra. Tem outros modismos também de corta glúten, corta lactose. Muitas vezes apenas por modismo, sem uma indicação médica mesmo. Existem pessoas, por outro lado, que têm que cortar o glúten, as pessoas que têm doença celíaca. Existem pessoas que têm intolerância à lactose ou até alergia à proteína do leite. Mas hoje em dia a gente vê pessoas sem essas intolerâncias fazendo essas restrições que não seriam necessárias e nem indicadas. E que Doutor, podem desencadear outras questões. doutora, não se fala mais dieta, não se usa mais essa expressão, né? A gente vê as pessoas falando muito em, eu preciso fazer uma reeducação alimentar. E ela acaba fazendo por conta própria, o que é totalmente equivocado. Uhum. Então, se questiona o termo dieta, porque uma vez se usava o termo regime, que daí parece que é uma coisa que início, meio e fim, termina o regime, daí volta para o que era antes. Aí dieta entrou nessa mesma intenção, daí hoje em dia se recomenda, em vez de dieta, reeducação alimentar, mas também já vi críticas ao próprio termo reeducação alimentar. Então, o que se recomenda hoje é ter as escolhas mais saudáveis. Se eu estou com sede, prioriza por tomar água, ao invés de tomar líquidos calóricos. Ah, mas eu vou num aniversário e só tem refri, bebida alcoólica. Procura, né, reduzir, consome lá no aniversário, mas procura o que não seja calórico, procura o que seja zero, mas que seja só lá de vez em quando, mas em casa ter o hábito de tomar água. Então, procurar ter as escolhas saudáveis sem restringir totalmente. O grande risco hoje é que com a mídia, com redes sociais, o que a gente vê? Às vezes a gente vê pessoas magras, com o corpo perfeito, e que daí elas ditam que, eu faço assim, como se aquilo fosse a verdade absoluta para ter aquele corpo perfeito. E nem sempre é. Aquela pessoa pode ter um corpo perfeito e nunca ter sido obesa. A verdade para ela, que funciona para ela, não é o que vai funcionar para alguém que tenha doença ou obesidade. Então, isso que a rede social às vezes dificulta, aquela busca por atingir aquele corpo perfeito, que nem sempre é atingível, porque cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma composição corporal. E a forma que aquela pessoa atingiu nem sempre é a que vai atender às outras pessoas. Muito bem, a gente conversou com a doutora Tanise Damas, médica endocrinologista, nos trazendo aqui reflexões importantes, né, para a gente fechar, doutora. A verdade é que, diagnosticado o problema, não se trata com medicação, não se faz nenhum tipo de tratamento, vamos dizer assim, convencional, como a gente costuma corrigir problemas de saúde, né? A verdade aqui é que precisa de uma intervenção, e essa intervenção só pode ser feita por um psicólogo ou até mesmo por um psiquiatra, ou por ambos ao mesmo tempo, dependendo da situação em que o indivíduo se encontra, né? É importante que toda a equipe multiprofissional esteja atenta, os clínicos, os endocrinologistas, todos que podem receber pessoas com questões relacionadas ao peso. Quando que a gente pode pensar que uma pessoa pode estar com ortorexia? É importante a gente avaliar a relação dessa pessoa com a comida, né? Uma pessoa que de repente, eu não vou lá, tá na
Oi? Pode concluir, doutora, por favor. Posso concluir? Ah, Pode. tá, que deu um sinal aqui. Então, uma pessoa que de repente deixa de ir numa festa porque não quer estar exposta àquela comida. Não, eu não vou porque vai ter comida, eu não quero comer. É uma atitude já de alerta. Ou assim, aquela pessoa que fica programando demais o que vai comer ao longo do dia, que pesa a sua comida antes de comer. São algumas atitudes que a gente vê algum relacionamento não tão saudável com a comida. Então, é ficar atento a isso. Doutora, pois não, doutora, muito obrigado aí pela sua participação, sempre à disposição aqui na Jovem Pan News. Boa semana para a senhora.